Olá, eu sou Maria do Socorro e hoje eu quero quebrar um paradigma sobre a escuta. Muitas vezes pensamos em escutar como algo passivo. Você ouve, você absorve informações. Mas e se eu lhe disser que escutar é uma ação de conexão transformadora? Uma ação que, de forma poderosa e sutil, tem o potencial de virar o jogo em seus relacionamentos, no seu trabalho e até mesmo na sua vida espiritual. Não falo apenas de ouvir as palavras, nem de interpretar o não dito. Eu falo de uma escuta que gera movimentos, que inspira a abertura, que desarma conflitos e que, em última instância, ele transforma a realidade. É a escuta que não apenas entende, mas age sobre o entendimento, criando um novo cenário. Neste vídeo, vou te mostrar como essa ação transformadora da escuta, ela pode ser o catalisador que você precisa para resolver problemas antigos, para construir laços mais sólidos e viver uma vida muito mais conectada e harmoniosa. Fique comigo até o final, porque eu vou lhe dar ferramentas para fazer da sua escuta uma força de mudança. E, como sempre, se você busca mais clareza em seus relacionamentos, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. Eu, como muitos, eu aprendi a valorizar a escuta. A vida me ensinou. Mas por um tempo eu via quase como um fim em si mesma. Eu escutava, eu compreendia e isso me dava clareza. Contudo, percebi que essa clareza por si só nem sempre resultava em mudanças ou soluções, para os conflitos que eu via nas famílias, em minha própria vida. Era como ter um diagnóstico preciso, mas não saber como aplicar um tratamento. Lembro-me de um caso em que um casal estava em um ciclo vicioso de brigas, onde cada um falava desesperadamente, desejava desesperadamente também ser ouvido, mas ninguém realmente escutava. Ninguém escutava para entender o que o outro falava. Eu os ajudei a praticar a escuta genuína e ouvir o não dito. Eles começaram então a entender os sentimentos e as necessidades um do outro. Mas a briga só parava por um tempo e depois voltava. A transformação real só aconteceu quando a escuta se tornou, de fato, uma ação de conexão. Ou seja, quando o entendimento gerou um movimento para responder às necessidades do outro, não apenas para compreendê-las. Essa percepção foi um ponto de virada para mim, e para o Mirconex. Entendi que a escuta ativa não é apenas uma virtude passiva. Ela é uma força que impulsiona a mudança. É a inteligência que informa a ação. A escuta é uma ação, porque ela nos capacita a responder de forma diferente, a intervir de forma construtiva, a mudar o curso de um relacionamento ou de uma situação qualquer. Portanto, ela é a base para a mediação de conflitos. E a comunicação não violenta também, pois nos permite construir pontes onde antes havia muros. Quando a escuta
é vista apenas como ouvir, sem o componente da ação, essa ação transformadora, o jeito errado é cair na armadilha da passividade. É o ouvinte que não intervém, que não age sobre o que escutou, ou que age de forma independente por falta de profundidade da escuta. Então, quais são os custos, de uma escuta insuficiente ou passiva para seus relacionamentos? Já pensou nisso? Você ouve as reclamações, as dores, você ouve os desafios, mas a falta de uma escuta ativa que leve a uma ação impede a resolução real dos problemas. Então, aí os conflitos se arrastam. Você cansa. Tanto quem fala quanto quem escuta se sentem impotentes. Quem fala por não ver mudanças, quem escuta por não saber como intervir, e aí vai só gerando frustrações. A ausência de uma ação informada pela escuta, ela faz com que os relacionamentos percam a vitalidade. As pessoas param de se expressar porque sentem que não há um retorno. Sem a escuta como a ação, você e as pessoas ao seu redor tendem a repetir os mesmos erros e os mesmos ciclos de conflitos, porque não há uma intervenção informada que quebre esse padrão. Então, cada conversa, cada desabafo é uma oportunidade para fortalecer um laço. Uma escuta passiva não aproveita essas chances, limitando, portanto, o potencial de crescimento. Se a escuta não gera ação, uma ação transformadora, os relacionamentos eles permanecem na superfície, sem a profundidade, sem aquela intimidade que capacita, que a capacita de resolver problemas juntos, que proporciona aos dois uma mudança. Talvez você diga, Maria do Socorro, eu escuto tudo que me falam, mas eu não consigo resolver os problemas do meu filho, por exemplo, da minha esposa, do meu esposo, do meu cônjuge, do meu pai, da minha mãe, alguém da sua família. Ou eu sei o que o outro quer, mas não sei como ajudar. Eu entendo que a complexidade dos problemas, eu digo a você que eu entendo que essa complexidade dos problemas, ela pode até muitas vezes assustar. Mas a escuta como ação transformadora, ela não exige que você tenha todas as respostas para os problemas. Ela lhe dá a clareza para você saber como agir, onde intervir, ou qual o próximo passo no que você pode dar. O seu problema pode ser diferente, e é diferente. Mas a capacidade de transformar a escuta em uma ferramenta de ação, ela é universal para quem busca resultados reais nos relacionamentos. Portanto, se o jeito errado é apenas ouvir passivamente, o jeito certo com o mir connexe é ver a escuta como uma força ativa que gera mudança, que gera solução. A grande ideia é que a escuta em sua plenitude é um catalisador para a ação. Essa escuta, ela informa, ela orienta e capacita a resposta construtiva. Então, escutar como ação transformadora
Significa que ao ouvir o outro, você não está apenas recebendo informação, mas está processando-a com a intenção de responder de forma eficaz, de criar um ambiente de compreensão, de busca de soluções em conjunto com a pessoa. É a inteligência que gera, que guia a compaixão. O Mirconex, ele lhe ensina a ir além da compreensão, a ir para a ação. Ele lhe capacita a usar a escuta para identificar a necessidade ou necessidades não atendidas, os pontos de dor, e a partir daí então construir respostas que verdadeiramente transformam, criando um novo nível de conexão e de harmonia. É a escuta que constrói pontes e restaura a confiança. Existem passos, né? O primeiro passo para que a escuta ela se torne uma ação transformadora é você mudar a intenção da escuta. Você mudar da situação de escutar e se tornar uma ação transformadora é mudar realmente a intenção da escuta, de escutar para responder, para escutar, para entender. Não é só escutar. O jeito errado é ouvir com a mente já formulando a próxima frase, uma resposta, o argumento, a defesa. E isso realmente impede a verdadeira compreensão e, consequentemente, a ação eficaz. O jeito certo é você esvaziar-se de si mesmo para observar a mensagem do outro, buscando compreender sua perspectiva, as emoções, as necessidades mais profundas. Essa compreensão, ela é a base sólida para qualquer ação transformadora. Em sua próxima conversa importante com uma pessoa, especialmente quando você sentir que a discussão está começando, dê uma pausa. Pause naquele momento. E aí, peça para que a pessoa que está falando, você pode dizer assim, olha, se eu entendi bem o que você disse, sentiu, você quer dizer, e aí você repete com suas palavras aquilo que a pessoa falou, né? Agora, é importante que você pergunte, que você peça uma confirmação. É isso mesmo? Porque se você não estiver captado realmente a mensagem, fica complicado para você, né? Porque a pessoa vai entender que você está fazendo um julgamento sobre ela. Então você parafraseia o que você ouviu, né? Falando com suas próprias palavras, sem nenhum julgamento. Depois você espere a confirmação, se é ou não isso que você falou com suas palavras. Não avance antes que essa pessoa se sinta verdadeiramente compreendida, isso é importante. E sim, é exatamente isso, né? Ou não, a pessoa pode dizer, não é bem assim. O que eu quis dizer foi, e aí ela vai dizer, talvez da mesma forma ou com outras palavras, não é? É importante você esperar que ela se manifeste. E aí depois, no terceiro momento, continue esse ciclo até que a outra pessoa se sinta completamente compreendida. Vá argumentando, vá parafraseando, sempre tentando, né, com suas palavras, dizer se foi de fato aquilo que você compreendeu do que ela queria revelar. Se você fizer essa prática de 2 a 3 minutos, foca em atender antes de ser entendido, transformando a escuta em uma ação ativa de validação, que muitas vezes desarma o conflito antes mesmo
que eles calem. Tente fazer essa prática. Tem um segundo passo, é você usar a escuta para você identificar as necessidades por trás das queixas, por trás das reclamações, das emoções. Tente escutar com essa intenção de realmente compreender o que é que está por trás da fala, da dor, né, em busca do que a pessoa realmente precisa. Aí aqui é que é interessante, é você tentar ver qual é a necessidade dessa pessoa. O jeito certo é você ver a emoção como um sinalizador de uma necessidade que não foi atendida. Mesmo que ela venha com raiva, que ela venha chateada. Ela está chateada porque uma necessidade não foi atendida. Não é contra você, tá? Pensa sempre isso. Não leve para o lado pessoal. Pense sempre numa necessidade que não foi atendida. Quando você escuta a necessidade, então você encontra a chave para a solução. E a escuta se torna uma ação de ouro, né? Se torna uma ação também de cura, porque esta pessoa vai se sentir verdadeiramente compreendida, ela relaxa e aí ela cura, né, os seus conflitos, as suas dores. Eu convido você para um exercício, né? São ações práticas, pequenas, que você pode fazer para começar a trabalhar isso, os seus conflitos, em sua casa, na sua família. Da próxima vez que alguém expressar, preste bem atenção, da próxima vez que alguém expressar uma emoção negativa, o que nós chamamos de negativa? Tipo raiva, ou uma tristeza, uma frustração, e vem com força, vem com energia, né? Ou às vezes uma crítica. Então pratique o seguinte: primeiro valide a emoção da pessoa. Eu percebo que você está, e aí você diz, eu percebo que você está bravo, que você está triste, que diga qual foi a sua percepção, né? E aí, com isso, você passa para o segundo passo e pergunte a si mesmo: qual será a necessidade desta pessoa por trás dessa emoção tão forte? O que essa pessoa realmente precisa? Essa pergunta você deve se fazer antes de lançar uma pergunta para ela. Por exemplo, a raiva, muitas vezes ela pode significar uma necessidade de respeito. A pessoa pode estar sentindo a necessidade de ser respeitada. Ou pode estar sentindo a necessidade de justiça. Enfim. Tristeza, ela muitas vezes pode significar uma necessidade de conexão, uma necessidade de apoio, uma necessidade de presença. Frustração, ela pode significar necessidade de eficiência, muitas vezes de reconhecimento, depende. Então tenta ver, na hora que ela faz a sua exposição, tenta entender o que está por trás dessa emoção, né? Tenta entender o não dito. Essa prática de 2 a 3 minutos, ela transforma a escuta de um ato passivo de ouvir o problema, transforma em uma ação ativa de identificar a solução, né? E você vai na raiz. Isso é comunicação não violenta em ação, transformando conflitos em oportunidade. E aí você talvez diga assim: mas Maria do Socorro, eu mal consigo dar conta, né, das minhas tarefas, como vou parar para ser um detector de necessidades em cada conversa? Eu entendo a sua correria, eu entendo os seus desafios, mas pense no tempo que você gasta, né, em discussões repetitivas, o desgaste emocional, em tentar resolver problemas sem entender a raiz, ou muitas vezes em lidar com frustrações. 2 ou 3 minutos de escuta ativa para identificar necessidades podem economizar horas
de maus entendidos e de frustrações, direcionando então as suas ações para a solução real. É um investimento que lhe devolve tempo e paz. E aí vamos para um terceiro passo, que seria permitir que a escuta informe uma ação empática e clara. O jeito errado é, após ouvir e identificar, você ficar paralisado ou responder com soluções genéricas que não atendem à necessidade específica dessa pessoa. O jeito certo é você usar o entendimento da escuta para formular uma resposta, né, que seja alinhada com a necessidade do outro e que demonstre empatia. Essa resposta é a ação transformadora. Então, vamos lá para um pequeno exercício. Da próxima vez que você identificar a necessidade de alguém, né, através dessa escuta, e é importante que você comece com quem está mais próximo de você. Pode ser uma pessoa da sua família que você convive diariamente ou alguém do seu ambiente de trabalho. Pratique, né, a identificação da necessidade dessa pessoa através da escuta. Formule sua resposta usando o seguinte, agora é interessante que você preste bem atenção e, se for possível, anote um roteirozinho que vai lhe ajudar. Você vai sempre dizer, olha, eu entendo que você se sinta, e aí você diz qual é a emoção. Depois da pessoa falar, você só escuta e depois você diz, olha, eu entendo que você se sinta, e aí você expressa qual é a emoção que você está percebendo. Parece que o que realmente você precisa, ou seja, é a necessidade, né? Aí você diz, né? Porque você já identificou, aí você diz. E aí, na hora que você diz, mas você peça a confirmação. É isso mesmo? Porque pode não ser, pode ser apenas uma interpretação sua. E aí você então se lança e diz, como eu poderia lhe apoiar com isso? Como eu poderia lhe ajudar nessa situação? Ou o que nós podemos fazer juntos para atender a essa necessidade? Ou talvez você possa dizer, eu posso, e aí proponha o que é que você pode, uma ação concreta, né, que você pode ajudar. Mas fique sempre naquela de esperar se de fato a pessoa está pronta para acolher essa necessidade. O não você já tem. Então, por exemplo, se alguém diz, eu estou exausto de ser sempre eu a organizar tudo, seja em casa ou no trabalho. É cansativo realmente. Você escuta essa frustração, você identifica a necessidade, nesse caso, qual é a necessidade? É claro que está muito expresso aí. É uma necessidade de apoio, ela necessita de alguém que a ajude, né, a também tomar conta dessas organizações, do que ela está para organizar. Aí você então diz, parece que o que você realmente precisa é mais apoio na organização da casa ou do trabalho, né? Seja onde estiver. E aí você pergunta, é isso mesmo? O que eu posso fazer para lhe ajudar com isso? Esta semana, por exemplo, ou então hoje? Essa técnica de 1 a 2 minutos, ela transforma a escuta em uma ação concreta de colaboração, mostrando que você não apenas ouviu, mas está disposto a agir, né, para a solução. Essa forma é a chave para a resolução de conflitos, ela é a chave para a mediação no relacionamento. E eu queria trazer então aqui alguns testemunhos para ajudar você como de fato isso acontece. A escuta como ação transformadora, ela não é uma teoria, é uma ferramenta poderosa, né, para a vida real, com resultados comprovados. Então, eu vou dar aqui um exemplo, é claro que eu estou usando pseudônimos, né, porque eu não tenho autorização para citar nome das pessoas, mas então vamos lá, a família Almeida.
O filho, essa família Almeida tem um filho adolescente que estava com dificuldades na escola. E ele estava tendo um comportamento de fechamento. Ele não falava nada, e aí o casal disse que a gente ficava frustrado por não saber como ajudar. Só víamos o sintoma, não víamos a causa. A mãe, a senhora Almeida, ela aplicou a escuta para identificar as necessidades. E aí, em vez de pressionar o filho, ela começou a fazer perguntas. Ela dizia assim: você parece triste? Você parece que está frustrado, meu filho, com a escola? O que você precisa? Você precisa... Aí ela começou então a dar sugestões. Você precisa de mais tempo? Você precisa de alguma ajuda em alguma matéria? Ou você precisa de um momento só seu? E aí, sabe o que aconteceu? O filho se abriu, né? Disse que precisava de menos cobrança e de mais confiança. Nossa escuta, ela disse, virou então uma ação de apoio. Hoje, ele está mais tranquilo e buscando ajuda quando precisa. Que interessante. O problema da família Almeida era com o filho adolescente. Uma fase, né, de comunicação desafiadora. Se você tem filho nessa fase, você sabe o quanto é desafiador. Se você tem dificuldade em se conectar com seus filhos, independente da idade, a escuta ativa para identificar necessidades pode ser a solução. Seu problema pode ser diferente da família Almeida, mas a linguagem das necessidades é universal. Tá claro para você? Entendeu? Tenta fazer isso. Eu queria também trazer um outro testemunho, né, de um outro casal, o casal Santos. Esse casal vivia em brigas constantes. E aí as brigas deles eram por dinheiro. Muita gente passa por isso, né? As discussões constantes. Você está gastando muito, o outro, né? Não vamos economizar. Então, ela disse que o casal disse, a gente discutia sempre sobre os gastos. Parecia que não havia solução. Cada um só ouvia a própria razão. Então, o senhor, né, a Souza Santos, ao aplicar a escuta alinhada, ele disse que percebeu que a briga por dinheiro era um não dito sobre segurança, sobre controle. Interessante. Ele disse, eu ouvi a frustração da minha esposa. E aí eu percebi que a necessidade dela era de se sentir segura financeiramente. E aí ele disse, minha necessidade era de me sentir no controle dos gastos. Então conversamos, e aí ele disse, né, criamos um plano juntos. Não foi mágico, não foi uma mágica, né? Mas foi uma escuta que virou a ação de construir soluções. E aí ele disse, hoje nós não brigamos mais por dinheiro. A escuta transformou o nosso conflito em colaboração. Que maravilha! E aí o casal Santos não precisou de terapia de casal, né? Uma terapia cara, para resolver o problema financeiro. Eles investiram sua atenção e a aplicação das técnicas da escuta e da comunicação. Então, essas ferramentas, elas são gratuitas, mas o valor da paz e da colaboração em um relacionamento é inestimável. Essas histórias, elas mostram, né, que a escuta não é um ato passivo, mas uma força de conexão, uma força de transformação que resolve problemas e ainda melhor, fortalece laços. Então, hoje, você descobriu que escutar é uma ação poderosa, é uma ação capaz de transformar maus entendidos em compreensão, capaz de transformar conflitos em soluções.
essas pequenas histórias, esses pequenos exemplos, né, testemunhos que eu entreguei a você, são o seu primeiro passo para uma comunicação que não apenas ouve, mas age e resolve o problema.